E a gente precisa perceber essa maldade. Às vezes nós somos mais perversos que os homens maus, que os homens pecadores. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Paz, irmãos. Como foi dito, meu nome é Anderson, sou pastor bem ali em Brasília, especificamente em Taguatinga, da igreja Vivo por Ti. Casado com Keila, pai do Paulo, do João e do Tiago. Quero mais e a mulher fica em crise se cede para mim ou não. Mas eu quero mais filhos. No máximo uma menina para tentar equilibrar as coisas. É muito homem para pouco metro quadrado. Mas dizem que mulher dá mais trabalho que homem, né? Que homem, não, mas eu preciso de uma menina. Então orem por mim para minha mulher dar o braço a torcer. Fiquei surpreendido, 2 ovelhas nossas aqui em São Paulo, final de semana. Queria apresentar o Emerson e a Valéria. Fiquem de pé para a gente ver sua beleza. Congregam com a gente, vieram para somar. E acredito que Deus tem muito a fazer através da vida deles. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4. A gente vai rodar um pouco na Bíblia. Gênesis, capítulo 4, versículo 17. E o que o Senhor colocou no meu coração a ser compartilhado é sobre uma distinção muito sutil entre pecado e iniquidade. Vamos ler? Gênesis 4, verso 17. Coabitou Caim... Não, desculpa. 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Isaías, capítulo 58. Verso 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se achegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossa alma e tu não levas em conta? Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que escolhi? Que o homem em apenas um dia aflija sua alma, incline sua cabeça e se estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamarias tu isto de jejum?
e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos, despedaces todo o jugo. Porventura não é este que também repartas o teu pão com o faminto, recolhas em tua casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem demora, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Lucas, capítulo 15, verso 1. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Até aqui por enquanto. Qual a conexão de todas essas leituras que nós fizemos? E o que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite? Provar, biblicamente, que nós corremos mais perigos nos pecados, nas questões nobres e elevadas da vida. Nos aprisionamos, nós fomos doutrinados assim, a perceber somente o pecado exterior, o pecado que o corpo comete. Não necessariamente, quase ninguém entre nós tem a habilidade de detectar os pecados subjetivos, os pecados que não podem ser punidos. Por exemplo, se nós estamos fazendo algo nobre, não há motivo para nos investigarmos interiormente. Por exemplo, se nos tornamos pessoas santificadas, por que duvidar da própria santidade? Mas, por incrível que pareça, os piores pecados não estão embaixo, os piores pecados estão em cima. É o que a Bíblia chama de iniquidade. Aqui fica nítida a facilidade que Jesus Cristo tinha com os pecadores, porque geralmente o pecador peca de fora para dentro, mas o iníquo ele peca de dentro para fora. Ele tem um coração corrompido, mau, por mais que o seu comportamento seja religioso. Esse é o maior perigo que a gente possa correr, a conversão do comportamento sem necessariamente a conversão do coração. Por isso, há muita esperança para o cara que se converte aos 49 do segundo tempo, sem necessariamente o cara que se converteu no primeiro minuto está com a salvação garantida. Lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Eu vou te pagar 1 denário. Você começa a trabalhar 6 horas da manhã. E falou que ao meio-dia, às 3 horas e às 5 horas o Senhor contratou, dizendo: vem, eu vou pagar o que é justo. E no final do dia, ele começou a pagar 1 denário para todos os que começaram a trabalhar atrasados. E os caras que começaram às 6 horas da manhã julgavam receber algo diferente. E o Senhor foi lá e pagou 1 denário. E eles falaram: é a primeira manifestação da iniquidade, a meritocracia, a capacidade de fazer com que o Senhor se torne refém da nossa santificação moral. Eu fiz por onde? Eu não sou como os demais, eu dizimo dos centavos, eu não falto um culto. Quem é esse que rouba o meu lugar? E a graça de Deus escandaliza essas pessoas. Porque ele diz: o primeiro pode ser o último, e o último pode ser o primeiro. Nessa noite, muitos de nós
vão ser treinados a enxergar santidade e pecado de uma outra maneira. Porque Davi não seria seu pastor hoje, porque você não ia congregar na igreja dele. Ele foi um homem mau. Ele não passa pelo crivo do legalismo. Ele foi um mau pai. Na família dele teve um incesto. Um filho dele estuprou a própria irmã. Ele foi omisso porque não confrontou o filho, só ficou sem falar com o filho durante 3 anos. Por causa disso, o outro irmão queria matar o irmão que estuprou a irmã. Ele foi um adúltero covarde que não mata, mas tem poder de matar. O próprio filho quis matá-lo para tomar o reino. Então é um cara esculhambado. Mas a Bíblia diz que é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque bem provavelmente Davi nunca pecou com o seu coração. Ele pecava com o seu corpo, com o seu instinto. Mas quando o Senhor o tocava, ele se convencia e se prostrava. Ele não era resistente, ele não era duro de coração, ele não era iníquo, ele só era um pecador. E por que Caim? Porque Caim é o mito da história, foi o único ser humano a tretar com Deus. Aqueles óculosinhos que bota nos mitos, né? Deveria colocar em Caim. Por acaso sou eu babá do meu irmão, tutor do meu irmão? A primeira reação de um cara iníquo, ele desrespeitou Deus. Imagina, é o que eu sempre digo em Brasília, o cara sair de casa para ir para um culto adorar a Deus. Nesse intervalo, se recebe a notícia que o cara que foi para a igreja matou alguém, e esse alguém foi o próprio irmão. Como que uma oferta termina num homicídio? Como que o cara vai de uma oferta a um homicídio? O Novo Testamento diz, olha, nós devemos amar ardentemente uns aos outros, não como Caim, porque ele era do maligno. Mas o que é mais interessante, na nossa leitura em Gênesis, o Senhor disse a Caim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? E o que é extraordinário nessa colocação do Senhor? O proceder bem não era a oferta, porque a oferta foi dada. Ou seja, o que Deus esperava de Caim não era o comportamento religioso, o comportamento correto, mas o coração correto. O procedimento que Deus esperava não era a oferta de Caim, era o coração de Caim. Porque Deus não recebe o que as mãos entregam. Antes de ter o coração. Deus nunca recebe algo do homem pelas mãos em si. Deus recebe o coração antes de receber as mãos. Isaías denunciou que Deus abomina ajuntamento solene com iniquidade. Ele diz, por causa da iniquidade, quando vocês oram, eu viro o rosto, eu tapo os ouvidos. Então o Senhor nunca quis o que nós podemos fazer por Ele. Mas aquilo que somos nele, por causa dele e para Ele. Não sei se você já teve experiência com gente ruim na casa de Deus. Esse é o motivo. Iniquidade. E sabe onde está a iniquidade? Naqueles que combatem o pecado. Não é nem no pecador. Olha esse cenário evangélico atual. A luta da igreja pela moralidade, pela família. É uma guerra que trucida o pecador. É uma guerra que faz mal. Não é uma guerra travada pela misericórdia. É como se fosse a briga pelo motivo certo com o coração errado. Coração que deseja ofender o outro, diminuir o outro, oprimir o outro, envergonhar o outro.
Porque a iniquidade, ela é um perigo. Porque, querido, enquanto nós estivermos pregando a palavra, defendendo Deus, a moralidade, a família, não perceberemos o que está acontecendo no nosso coração, porque nós estamos fazendo a coisa certa. E se nós estamos fazendo a coisa certa, para que investigar o nosso motivo? Mas Jesus Cristo provou, pelo que disse, pelo que fez, pelo que viveu, que o motivo sempre vai ser mais importante que a ação. Ao observar as ofertas, está escrito que homens entregavam muito. Mas ele disse que ninguém ofertou mais do que uma senhora que deu umas poucas moedas. Ou seja, sempre é qualitativo o que Deus espera, nunca é quantitativo, sempre é aquilo que se faz a partir do coração. E não aquilo que se faz a partir da aparência, do discurso, por mais que seja correto. O Senhor quer é outra coisa. Pregando essa semana, volta e meia eu choro com coisas simples assim, com Jesus no café da manhã. E esses tempos eu estava chorando, quando eu estava de manhã estudando. Tem umas 5 teologias sistemáticas de autores diferentes. Aí uma tem 1000 páginas, a outra tem 700, a outra tem 500. Aí você pega aquele negócio e você logo conclui, esse cara é o cara. Meu Deus, eu acho que nem se eu levasse a vida inteira para escrever uma teologia sistemática eu conseguiria. E talvez esses caras fizeram isso em menos de um ano. Mas o que me levou às lágrimas? Esse cara não vai receber mais do que a senhora lá da periferia de uma igreja pentecostal que não sabe ler. Ela, se você chegar e perguntar, a senhora sabe quem é João Calvino? É uma marca de biscoito, meu filho? Nunca vai saber. Mas quando pedir para ela, para fazer com que o inferno recue e o céu desça, ela sabe onde apertar o botão. Hoje a igreja, ela elege seus amados. Ela ama quem merece. Sempre foi assim. Ela ama quem pagou o preço. E Jesus ama a todos. E facilita ainda mais a vida de quem nem consegue pagar o preço. Você chegou 5 horas para trabalhar e o trabalho acaba às 6. Jesus Cristo diz que você vai receber o mesmo que o outro que começou a trabalhar desde sempre. E a gente precisa perceber essa maldade. Às vezes nós somos mais perversos que os homens maus, que os homens pecadores. Defendendo a verdade de Deus. Querido, Deus não precisa de defensores. O Evangelho não existe para Deus. Quem deu luz ao Evangelho não foi o pecado, para que a igreja odeie tanto o pecado e o pecador. Quem deu a luz ao Evangelho foi o amor de Deus. O que é o pecado? O pecado é o fator impeditivo. O pecado é o único poder que separa a criatura de ter comunhão com seu Criador. É por isso que Deus odeia o pecado com todo o seu ser. Porque o pecado é o único poder existente que faz com que o Criador, em sua natureza perfeita, santa e gloriosa, não consiga ter comunhão com a sua criação. Mas o Evangelho não existe por causa do pecado. O Evangelho existe por causa do amor de Deus. Vamos denunciar o pecado. Não, vamos denunciar nossa falta de amor.
Porque o pecado, ele sempre esteve aí. Quando o homem mais abominável da face da terra disser Jesus. Porque parece que a gente esquece, né? Está escrito na palavra: todo aquele que clamar ao Senhor será salvo. Parece que passaram uma borracha na nossa mente. Parece que tudo aquilo que nós lemos sobre Jesus foi apagado do nosso coração, da nossa memória. Ele disse: todo aquele que clamar por mim será salvo. Então a luta não é para combater o pecador, a luta é para combater a nossa própria incapacidade em ser a continuação de Jesus no mundo. Porque quando o indivíduo vai a ele dizendo: eu matei a minha própria mãe, existe esperança. Eu matei meu próprio filho, existe esperança. Eu abortei, existe esperança. Eu. É como o pai do filho pródigo, cale-se. É do tipo assim, o indivíduo só peca porque se afastou do lar. E qual é o poder do evangelho? Devolver o indivíduo ao lar. Uns pecaram mais intensamente que os outros, mas para Deus não importa o que foi feito, importa é que o filho precisa retornar ao lar para ser tudo aquilo que Deus diz que ele é. O testemunho, querido, não é aquilo que tu fez, o testemunho é aquilo que Deus fez. Porque o pecado não é uma questão de atitude, de prática, é uma questão de natureza. Nunca pecou com o corpo, nem por isso deixa de ser um pecador. Tão mal quanto qualquer outro. Porque o Senhor disse que aquele que não ama seu irmão é um homicida. Não precisa matar ninguém para estar pecando. 1 João 3, 14 ao 16. Se não ama é um homicida, e nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo em si. Olha, aquele cara matou, literalmente, mas o Senhor disse: se você não ama, você também é um assassino. Pecado não é uma questão da prática, é uma questão da natureza. Pecado não é aquilo que você faz, pecado é aquilo que você é. Por isso que o Evangelho diz: é necessário nascer de novo, porque há uma reforma existencial, seu coração é refeito, sua existência é reconstruída. E nós estamos avaliando qual pecado é mais pesado, mais grave que o outro, para eleger quem nós deveríamos amar. Quando o Senhor está dizendo: olha, o amor cristão é por qualquer um. Como Caim, quando o coração é iníquo, a gente não se alegra quando Deus também é do outro. Porque a iniquidade deseja que Deus seja só seu. Olha a primeira reação do cara iníquo, quando foi confrontado. A Bíblia não está cheia de versículos que diz: olha, não se entristeça quando for repreendido por Deus, porque Deus corrige ao filho que ama. Provérbios diz isso, o autor de Hebreus diz isso. Glória a Deus quando a gente vai fazer algo para Ele e Ele diz: não vou aceitar, está errado, refaz. É maravilhoso, porque isso deixa a jornada mais atenciosa. Deus fala: não é de qualquer jeito, muda isso aí. É uma alegria ser corrigido por Deus. Mas o cara iníquo, quando é corrigido, é por isso, querido, que não existe analogia melhor do que pastor e ovelha. É a melhor. Deus é extraordinário. É a melhor analogia que Deus podia ter feito ao comparar o tratamento de um pastor literal de ovelhas com o tratamento que o Senhor tem pelos seus filhos.
desde Davi, né? O Senhor é meu pastor. Aí Jesus traz para o Novo Testamento: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ovelha, ela não tem capacidade visual. Ovelha não tem visão. Ovelha não é boa de olfato. Ovelha é boa de audição. Por isso que Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Por exemplo, se você colocar no YouTube Pastor Ovelhas, você vai achar extraordinário. Tem um bem bacana, que um cara estranho chega no rebanho e diz: vamos, ei! E um monte de ovelha lá, umas 50, elas nem se mexem, nem dá bola, nem levanta a cabeça. Agora o pastor delas, quando ele chega, todas levantam a cabeça e entram em formação, prontas para seguir o comando da voz dele e segui-lo. E o que é mais extraordinário? Por isso que Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. No final do dia, quando o pastor dá o comando às ovelhas para elas voltarem para o aprisco, o pastor, ele precisa ficar na porta. Por isso que Jesus Cristo diz que, além de ser o pastor, ele é a porta do aprisco. Porque na porta do aprisco ele vai pegar o cajado e verificar ovelha por ovelha. Já ouviu o ditado lobo em pele de ovelha? Quem já ouviu? Por quê? O lobo é um dos animais mais sagazes. Como a ovelha ela não é boa de percepção, ela só é boa de audição, ela não consegue sentir o lobo, ela não consegue enxergar o lobo. E um lobo pode ir, pegar uma ovelha desgarrada do rebanho, matá-la, devorá-la e preservar a pele. E ele se coloca debaixo da pele da ovelha e entra no meio do rebanho. E se o pastor, no final do dia, não pegar o cajado, bater na cabeça da ovelha, e ele permitir que um lobo entre no aprisco, quando ele acordar na manhã seguinte, um abraço, o lobo vai ter destruído tudo. Então, o pastor, com o seu cajado, verifica ovelha por ovelha. Pá, bé, pá. A repreensão, a exortação. Mas o lobo, ele não finge a sua natureza. E quando o pastor pega o cajado e mete na cabeça de um lobo, disfarçado na pele da ovelha, ele nunca vai fingir, ele não consegue ser exortado, ele não consegue ser repreendido, ele se mostra. E o pastor pode ir ali e matar o lobo e proteger o seu rebanho. Como bem disse João Calvino há 500 anos atrás, o pastor ele tem duas vozes. Com uma ele apacenta o rebanho, com a outra ele afugenta os lobos. É a primeira característica do iníquo. Ele não se alegra em Deus ser do outro, assim como ele não aguenta correção. Por mais que o comportamento se torne religioso, a natureza de alguém iníqua nunca vai ser religiosa. Ele não vai conseguir ter um coração religioso, no bom sentido da palavra. Ele é um fariseu, dominador de Deus, controlador de Deus, que decide a quem Deus ama, que decide a quem Deus condena, e ele nunca se alegra por ninguém. É o máximo que a gente pode conseguir. E por que Isaías 58? É sensacional, querido, porque mesmo fazendo a coisa certa, se tivermos o coração errado, nunca conseguiremos agradar ao Senhor, alcançar o Senhor,
ser transformado pelo Senhor. Porque olha o que parte de Israel estava fazendo, jejuando. Mas assim como Caim, quando não há uma resposta, existe uma irritação. Nós jejuamos e tu não se importa? Mas é uma espiritualidade que não ofende a mente e não transforma o coração. É uma espiritualidade somente comportamental, litúrgica. Não é uma espiritualidade do coração humilde, humilhada na presença do Senhor. E o Senhor responde: olha, vocês estão jejuando, mas as contendas e as rixas continuam. Vocês estão jejuando apenas um dia da sua vida. Isso é jejum aceitável ao Senhor? Vocês continuam ferindo o seu próximo com um punho iníquo. E a partir do 6 ele pergunta: não é esse o jejum que eu escolhi? Soltar a ligadura da impiedade, desfazer a atadura da servidão, deixar livre o oprimido, despedaçar todo o jugo, repartir o pão com o faminto, recolher em casa o pobre, cobrir o nu, não se esconder do semelhante. Aí alguém aqui pode dizer: beleza, agora jejum é amar o outro, servir o próximo. Não, também é algo errado, porque a prática cristã não é algo comportamental. A prática cristã, assim como a adoração, é uma reação à intimidade com Ele. É outra forma de se esconder, de esconder o coração não transformado. Trabalhar para Deus é uma outra forma de iniquidade. Por isso tem disputa de ministério, igreja que rivaliza com a outra, ministério que rivaliza com o outro. Porque é um monte de trabalhador que não é adorador. Porque quando os discípulos dizem: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, o Senhor não disse: vá trabalhar. O Senhor disse: rogue ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ou seja, mesmo a seara sendo grande, os trabalhadores sendo poucos, o Senhor é soberano, tanto no domínio da seara, como no domínio de quem envia a seara. Ou seja, o que eu entendo? Se Jesus manda eu orar, é porque a adoração é uma questão necessária antes do ofício, da vocação. Em outras palavras, o que eu entendo que Jesus está dizendo é: antes de Deus enviar alguém, Deus encontra em si mesmo esse alguém. Porque o serviço cristão não é um favor que Deus pede. Eu vos envio. Como disse Bonhoeffer, não é um autoenvio. Não é um autoenvio. Ninguém decide trabalhar para Deus. Quem decide trabalhar para Deus se cansa, se frustra, se decepciona e decepciona. Quem envia é o Senhor, num tempo específico, para um lugar específico. Nosso ofício é adoração. É a primeira pergunta do catecismo presbiteriano de Westminster. Qual é a finalidade inicial e final do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. É para isso que o homem é criado. O homem não é feito para trabalhar para Deus. O homem é feito para adorar a Deus. E o que é o trabalho? Uma consequência da adoração. Voltando, o Senhor não está dizendo que o jejum é o próximo. O Senhor está dizendo que a consequência do jejum é a reforma do coração
Por isso, passamos a adquirir a visão que o Senhor tem sobre as coisas e sobre o outro. Então, a consequência primária do jejum é eu aprender a amar o que Ele ama. Então, se eu amo o que Ele ama, eu assumo a agenda dEle na minha vida. Então, Ele não está dizendo que amar o pobre é jejum. Mas nós precisamos entender que a consequência de um verdadeiro jejum é eu conseguir amar o pobre. Por quê? No jejum, meu coração é humilhado. O que é o jejum? Querido, temos que refazer tudo. Ninguém jejua chocolate, ninguém jejua Coca-Cola, nem internet. Por quê? Você está dizendo que isso te escraviza e depois de jejum você vai voltar a ser escravo. Isso não é essencial a você. O que é jejum? Jejum é negar a sua natureza adâmica, o que a sustenta. E o que sustenta a tua carne? As refeições essenciais da vida.